Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre os 12 apóstolos. Depois da ressurreição de Jesus, para onde eles foram e como eles morreram? Entre as diversas figuras do cristianismo, temos os apóstolos, e todos eles passaram por grandes provações ao final de suas vidas. E a pergunta que pode surgir é: para onde eles foram? E como eles morreram? Se você interessa por conteúdos como este, fique até o fim, porque isso vai tocar no seu coração. Mas para isso, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha. Vamos começar primeiro com Pedro, Simão Pedro, irmão de André, nasceu em Betsaide, aquele que declarou: "Tu és o Filho de Deus", o mais velho do grupo. Foi o responsável por fundar as raízes do cristianismo. De acordo com a tradição da igreja, ele foi morto pelo imperador Nero por volta do ano 64, foi condenado à crucificação, mas por não se achar digno de morrer da mesma forma que o seu mestre Jesus, pediu para ser colocado de ponta cabeça. Pedro foi o líder dos apóstolos. Pedro é considerado o primeiro papa da Igreja Católica e os seus restos mortais estão na Basílica de São Pedro, em Roma. Segundo, Santo André. André era irmão de Pedro, era seguidor de João Batista. Depois do batismo de Jesus, começou a seguir Jesus Cristo. Depois da ressurreição, foi para Cíntia, Escócia. Sua morte aconteceu antes da de Pedro, por volta do ano 60, na Grécia. Foi torturado antes de ir para a cruz grega, que possuía um formato de X. Esta é a cruz de Santo André. A cruz de Santo André. Santo André é venerado como santo padroeiro da Escócia, da Grécia, da Rússia, Romênia, e existe uma ilha chamada de Santo André. Rogai por nós. João, filho de Zebedeu e de Salomé, é irmão de Tiago, foi o autor de 3 cartas de São João, também do Evangelho de São João e o Apocalipse, a revelação do futuro. João era considerado o discípulo mais próximo de Jesus. Ele é o único que morreu de causas naturais aos 100 anos de idade, na região de Éfeso, no ano 98. João também foi o encarregado por cuidar da mãe de Jesus. João 19:26. Cuidou da mãe de Jesus até a sua morte entre os anos 50. Agora vamos falar de Felipe de Betsaide, a mesma cidade de Pedro e André, na Galileia. Também discípulo de João Batista, que levou Natanael, conhecido como Bartolomeu, para conhecer Jesus. Felipe também estava presente na multiplicação dos pães. Foi ele que pediu para Jesus mostrar o Pai. Era ele quem ajudava na distribuição dos alimentos, e após a ressurreição de Jesus, ele foi para a Ásia, depois foi para a Turquia, e o seu fim foi por meio de crucificação, enforcamento, apedrejamento na Armênia. Sua vida teve fim por volta dos anos 80. Felipe, São Felipe, rogai por nós. Agora falaremos de Bartolomeu, ou Natanael. Nasceu em Canaã, 14 quilômetros de Nazaré.
Jesus, ao vê-lo debaixo da figueira, o reconhece a sua sinceridade e chama para ser discípulo. E Felipe incentiva, dizendo: vamos! Após a ressurreição de Jesus, Bartolomeu foi em missão. Pregou em regiões como Armênia, Índia, Mesopotâmia, Etiópia, Pérsia. Ele foi espancado, decapitado na Armênia. São Bartolomeu é celebrado no dia 24 de agosto. As igrejas da Europa Oriental são muito gratas a São Bartolomeu pelo seu testemunho de fé e santidade. Bartolomeu. São Mateus. Mateus, conhecido também como Levi, o publicano, o cobrador de imposto, o publicano que trabalhava para o Império Romano em Cafarnaum. Uma profissão desprezada na época, também escreveu o Evangelho de São Mateus. São Mateus, patrono da contabilidade, dia 21 de setembro. Mateus pregou na região como Pérsia, Judéia, Etiópia. Após a ressurreição de Jesus, sua morte aparentemente aconteceu em decorrência de um ferimento de uma lança. São Tomé, tido como discípulo incrédulo, que pediu para tocar em Jesus e dessa forma ter a certeza de que ele havia ressuscitado. São Tomé morreu como mártir na Índia. Uma lança foi transpassada o seu corpo por alguém que não aceitou a sua pregação. Isso aconteceu em Meliapor, na atual Chenapor, por volta dos anos 72. A cidade em que ele morreu é conhecido atualmente como São Tomé de Meliapor. São Tomé. Chegando a vez do Simão. Simão, o Zelote. O termo zelote indica que ele era zeloso ou defensor da cultura judaica. Ao ser chamado por Jesus, teve a sua vida transformada. Simão, o Zelote, ou Simão, o cananeu natural da Galileia, foi um dos discípulos de Jesus que fazia parte do grupo dos 12 apóstolos, cananeus, porque nasceu em Canaã. O livro de Marcos, capítulo 3, versículos 16. O zelote, ou por ser zeloso no que fazia. O zelote, lutador que trocou a espada pela cruz, foi para a Pérsia, Síria, junto com Judas Tadeus. Sua morte foi cerrado ao meio, por recusar negar a Cristo no ano 70. Judas Tadeus, São Judas Tadeus, foi pregar na Mesopotâmia, foi morto a paulada e é o santo popular entre os católicos. Judas Tadeus seguiu para a Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia, após a ressurreição de Jesus. Não se sabe ao certo como e quando sua missão terminou, mas o padroeiro das causas impossível de Mesopotâmia, São Judas Tadeus. São Tiago Menor. Tiago, filho de Alfeu, provavelmente era chamado de o menor por ser de estatura menor, ou por ser mais jovem que o outro Tiago. Era também chamado de o Justo, devido à sua grande piedade. Ele trabalhou nas proximidades de Jerusalém, onde se acredita que tenha sido bispo. Sua morte provavelmente por apedrejamento a golpe de porrete, de acordo com relatos da tradição cristã, entre os anos 62 e 66, a mando de Ananias, sumo sacerdote, que desejava ouvir da parte dele, a denúncia de alguns cristãos, algo que certamente não aconteceu. Falaremos agora de Tiago Maior, filho de Zebedeu e irmão de João.
Ele teria sido o primeiro deles a morrer pela causa de Cristo. O homem que conduziu o julgamento se converteu, ajoelhou, pediu perdão a Tiago e foi decapitado também junto com o apóstolo. Isso aconteceu por volta do ano 44. A decapitação ordenada pelo rei Agripa, sua cabeça estaria enterrada debaixo do altar da capela de São Tiago Maior, no bairro Armênia de Jerusalém. Ele é bastante venerado em países como Chile, Peru, México e Espanha, que tem como padroeiro São Tiago Maior. Falta mais um seguidor de Jesus, que é Judas Iscariotes. Se te surpreendeu até agora, imagine quando eu falar de Judas Iscariotes. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dá um joinha, ative o sininho para assistir todos os nossos vídeos. E vamos continuar com Judas Iscariote. Por fim, temos o responsável pela traição de Cristo. De acordo com relatos bíblicos, após entregar Jesus por 30 moedas de prata, Judas teria caído em si e percebido o erro que cometeu. Como já era tarde, o seu arrependimento fez com que acabasse se enforcando